Record and Progress. Então tá bom. Então, Arthur, nós vamos Per- falar hoje dos 7 passos das vendas infinitas, tá? Onde que eu aprendi isso? Eu aprendi com o meu mentor, que é sócio do Flávio Augusto. Então, o Flávio Augusto trouxe para o meu mentor ele passa para a gente, e eu, como seu mentor, eu vou compartilhar com você, porque é algo que no final do dia não tem jeito. Se a gente quer prosperar, se a gente quer crescer na vida, independente da área que a gente trabalhe, o grande segredo é ser um bom vendedor. E às vezes vender não está relacionado só com o dinheiro, mas é saber se vender como um profissional para ser reconhecido, para saber ser escasso da forma adequada, para conseguir demonstrar autoridade, tá? Ou seja, valorizar o passe. Isso também é venda, né? Além, é lógico, de vender produto e ter o dinheiro ali envolvido no final, tá bom? Então, esses 7 passos da venda que eu tenho aqui para te mostrar, primeiro, confirma para mim, você está vendo a minha tela invertida ou está vendo certo aqui as informações? Tô vendo certo. Certinho. Passo um, passo Isso, dois. tá bom. Então, isso aqui é um mapa mental, depois eu vou te passar o link para você também ter acesso, tá? Mas basicamente ele tem 7 passos principais para que a gente consiga vender e vender de uma forma infinita. O meu mentor, que é o Renner Silva, ele colocou o nome desse mapa, né? Os 7 passos mágicos das vendas infinitas, porque o cara também ele é mágico, né? É, É, eu só tô vendo a parte azul, tá, Kleber? A e parte agora? roxa eu não tô vendo. Ah, agora eu tô vendo melhor, tá? Agora Tá você tá, quase no centro. Não sei se é, tá bom. Agora você você quer tá. trazer mais para mostrar a Não, outra parte ali, amarela. é só isso que eu queria que você visse mesmo, tá? Depois eu vou falar dos Ah, 10 tá. mandamentos. Se der tempo, Entendi, acho que não vai beleza. dar tempo de falar dos 10 mandamentos hoje. Mas a gente começa Tá. falando dos 7 passos mesmo. Então, os 7 passos que a gente tem são esses que estão aqui. O primeiro deles, ele tem relação com algo chamado carteirada. O que que é a carteirada? Quando eu começo a fazer uma call de venda com um cliente, e é um cliente que ele não me conhece ainda, ele precisa conseguir enxergar em mim a autoridade. O objetivo desse passo um é justamente fazer a pessoa perceber que ele está falando com a pessoa certa, com a pessoa que domina o assunto ou alguém importante. Então, no caso do seu produto, a forma melhor que você tem é de demonstrar que você domina o assunto, mas como você vai demonstrar que domina o assunto? Não é só falando do assunto especificamente, tá? Você precisa adaptar o seu estilo de comunicação para que a pessoa possa entender. Porque, por exemplo, eu como mentor de carreira, você já me conhece e me acompanha. Mas, por exemplo, às vezes para vender uma mentoria, eu começo nesse bate-papo mostrando para a pessoa que eu sou importante. A gente mostra que a gente é importante de algumas maneiras. Falando do nosso currículo, outra coisa também, ou seja, sendo sincero também, tá? Com as pessoas. No meu caso, por exemplo, hoje em dia, o meu tempo ele é um tempo escasso, tá? Não é toda hora que eu tenho slot de horário vago, porque eu tenho mentorias que eu faço à noite e durante o dia eu trabalho. Então, muitas vezes a forma de falar, ela demonstra que a gente tem autoridade. Então, se eu estiver falando com um cliente, por exemplo, num primeiro contato, algumas das coisas que eu posso falar e que pode dar conotação de autoridade é falar, olha, eu tenho certificação. Primeiro, a primeira coisa, a gente não agradece para o cliente, tá? A gente Uhum. parabeniza, a gente só agradece lá no final, mas no começo a gente parabeniza a pessoa. Isso já dá autoridade, tá? A pessoa não pode sentir que eu estou com mais vontade de vender do que ela tem vontade de comprar. Esse é um outro ponto que tem relação aqui com gatilho mental. Então, eu já começaria o call falando: bom, parabéns primeiro por você ter chegado até aqui, né, por essa oportunidade de conversar comigo. A minha agenda ela é muito concorrida, né, mas eu consegui encaixar esses lotes para que a gente possa falar um pouco melhor. Como eu te falei, eu sou certificado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, né, eu também tenho uma certificação em programação neurolinguística e já nesse período aí mais de 4.000 horas de atuação com mentoria e tudo mais. Mais ou menos assim, tá? Esse começo, de forma geral. Então, o objetivo disso é fazer o quê? A pessoa ela te dá moral, ela passar a te olhar de uma forma diferente. E não de uma. Você é um cara importante, né? Isso. E numa ligação, os 4 primeiros segundos de uma ligação, ele é muito importante, né, Arthur? Por quê? Porque geralmente as pessoas não gostam de receber ligação, tá bom? Não gosto. E nos 4 primeiros segundos eu preciso ganhar ela de alguma forma para que ela possa ficar o restante da ligação o tempo que for necessário.
E essa parte de conseguir fazer a pessoa enxergar a gente como uma pessoa que tem autoridade é uma das coisas que a gente pode fazer para isso, tá bom? E aí, para essa primeira parte aqui, a parte da carteirada, qual que é a transição da carteirada para a conexão? A transição aqui é deixar claro nesse call, tá? Que o principal motivo do call é deixar claro que você é uma pessoa que tem autoridade no assunto e você conseguir ter a moral da pessoa. Aqui está adaptado para a mentoria, tá? E aí ele coloca uma pergunta aqui, ó. Por que que você quer uma cadeira na imersão para você? Porque ele vem de imersão. Então, nesse caso, talvez você poderia perguntar para a pessoa como você tem uma relação de clientes, um mailing ali mais ou menos pré-definido, é um público que ele já é trabalhado, né? O teu mailing não vai jogar para qualquer pessoa, são pessoas que têm um grande potencial de já mexer com investimento, de querer investir, entendeu? Então é tentar fazer uma pergunta aqui para a pessoa que ela possa se visualizar, entendendo por que que investir é importante, do tipo. Para você, por que que é importante você ter um investimento a longo prazo? Ou ter um investimento a curto prazo, né? Eu Para faço fazer. essas perguntas. É. Então, isso aí provavelmente você já deve fazer, né? Para poder mexer com a mente da pessoa. E para que Uhum. a pessoa ela te dê ainda mais moral, o segundo passo é estabelecer conexão, tá? E nessa parte da conexão, o objetivo é justamente saber o que a pessoa quer ouvir antes de você apresentar o seu produto, tá? Você não começa falando do produto direto, mas primeiro você tem que entender por que que o investimento para ela é importante. Então, se ela te responde aqui, olha, para mim investir é importante porque eu quero ter uma boa aposentadoria no futuro, eu quero estar tranquilo. Ah, ou investimento para mim é importante para que eu possa crescer o meu patrimônio e investir em casas, imóveis, assim por diante. Mas é conseguir arrancar isso da pessoa. Isso só vai conseguir arrancar através de perguntas, né? E Então, perguntar para ela por que que ela quer fazer isso, né? Tipo, o que que você está fazendo para alcançar isso? Você já fez isso isso, alguma vez? isso, exatamente. E tá vendo? Aqui a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer para demonstrar que a gente se interessa genuinamente pela pessoa no começo do call. Então, assim, beleza, então. Quando a gente fala desse ponto de investimento e tudo mais, qual que é a sua situação atual? Ou como que você acha que você deveria estar hoje? Deixa eu só dar um gole na água aqui que eu estou solucionando. Beleza. Ou, por exemplo, Arthur, quando o assunto é investimento, para você, qual que é o teu maior desafio? Tá vendo? Então, é fazer pergunta Entender para a qual que é a pessoa. dor dele, né? Isso. O ser humano, lembra? O ser humano ele tem dois instintos primários: a busca pelo prazer e a fuga da dor. A gente vive por isso. Ou a gente se esforça para ter mais prazer, mais conforto, ou para correr do desafio, correr do perrengue, tá? E é justamente isso, entender nas perguntas qual que é a dor ou qual que é a busca do prazer que a pessoa tem, porque às vezes ela não está passando por uma dor, mas ela quer ter um prazer adicional, tá? Então, como será depois que você tiver o seu desafio com relação ao investimento resolvido? A gente chama isso aqui, essa técnica, que eu acho até engraçado que o meu mentor usa, mas é fazer a pessoa sentir o cheiro do bife. Ou seja, ela visualizar de forma sinestésica, nesse caso, como que ela vai estar lá à frente, tendo atingido os resultados financeiros dela, mesmo sem saber qual que é o produto que tem para oferecer ainda, tá bom? Então, as perguntas que estão abaixo, elas estão mais relacionadas para quem quer trabalhar com palestrante, tá vendo? Mas a gente tem que adaptar. Tá vendo? Você já investe hoje? O que exatamente você está buscando com o investimento? Ou qual o resultado que você está buscando? Qual o seu maior desafio? São sugestões de perguntas, tá? E no Gostei. final, É fazer um igual, adaptado para mim. e tem que adaptar. Eu adapto para mentoria, porque eu vendo mentoria no final do dia para as pessoas, tá bom? Eu também vendo palestra, também vendo, mas hoje o meu core é mentoria. E eu mexo com isso com relação à mentoria. E aí Você no pode compartilhar comigo depois? Eu prometo que eu não vou alterar nada seu, só vou fazer Não, uma linha ao você lado não, e copiar.
Você não vai nem conseguir alterar, porque, primeiro, esse mapa mental não é meu, ele é do Renner, mas eu vou te mandar o link aqui e você só vai conseguir visualizar, tá bom? Tá, Se você não conseguir, você pode até fazer um teste, tá? Se você não conseguir visualizar, porque eu estou criando, eu estou modelando esse modelo de mapa mental para poder ensinar para as pessoas, e aí eu consigo dar acesso. Eu te mandei o link, depois você vê se você consegue acessar, tá bom? chegou o link aqui, obrigado. Deixa eu só responder o meu cunhado rapidinho. Oi, Claro, claro. cunhado. Amanhã eu vou dar som lá na aula dele. Tudo bem? Eu estou dando mentoria agora, às 21 horas. Consigo. Ó, demonstrando que eu sou importante, tá vendo? É dessa forma. Então, estou escasso. Então, essa última pergunta dessa fase de conexão aqui, ó, nessa parte do objetivo, ela é importante, porque é uma pergunta que a gente fala que é de ouro, ó. Como especificamente você quer atingir o seu objetivo? Então, a pessoa vai falar, olha, cara, nessa parte de investimento, eu acho que para mim a melhor maneira de atingir o meu objetivo é, sei lá, fazendo um investimento de curto prazo, médio prazo, de 5 anos, de um produto, uma característica XPTO. Então, é ouvindo e anotando, entendeu? Por que que eu te falo isso? Porque o produto que você vende, assim como a mentoria que eu vendo, ela tem um leque de opções, uma característica muito grande, tá? E mais para frente você vai linkar aqui por que que a gente tem que saber especificamente qual que é a dor, tá? Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Aí a segunda Tá. parte aqui, ó, da conexão, você também pode utilizar essa parte aqui, que é uma parte para fazer a pessoa relaxar, ela desarmar, porque às vezes a pessoa ela vai, sabe, talvez não vai dar muita atenção ou ela vai estar muito travada. Então, são perguntas que ajudam a gerar rapport, entendeu? Então, por exemplo, Arthur, maravilha, cara. Eu entendi os pontos que você falou até agora, mas eu queria saber outra coisa. Você tem filho? Você é casado? Por isso que eu falei para você, se você tiver acesso na rede social da pessoa, é a melhor coisa, cara, que você consegue já ter uma premissa ali, Tem né? um feeling da pergunta que você vai fazer, sim. Exatamente, porque aí você vai perguntar exatamente o que a pessoa gosta de ouvir. De repente você entrou no Facebook da pessoa, cara, a pessoa, sei lá, é corintiano roxo. Você pode falar de Corinthians, né? Mas tem que tomar cuidado para não quebrar o rapport. Tem que estabelecer rapport. Sempre. De repente você vê que o cara é família, né? O cara gosta de viajar e tudo mais. Aí você faz pergunta relacionada ao assunto. O Arthur, mas mudando um pouco de assunto, você gosta de viajar? O que que você curte fazer nas suas horas de folga? Deixa a pessoa falar, porque a pessoa gosta de falar, né? A pessoa gosta de ser escutada. A gente usa essa parte mais para fazer um quebra-gelo se você sente que tem resistência nesse ponto um aqui, tá bom? Do objetivo, beleza? Um Beleza. cuidado que tem que ter aqui no processo de venda, Arthur, é de não ficar amiguinho demais da pessoa, tá? A gente não pode misturar as coisas. Negócio, negócio, amigos, negócio, amigos à parte, tá? Porque o processo de venda é esse. Por mais que, por exemplo, eu tenha uma amizade com você, a gente já se conhece. Mas, cara, aqui, eu aqui, por isso que eu falei para você ali na hora que eu te mandei o texto. Se não der para fazer, cara, por conta da correria, cara, a gente reprograma, porque para mim, eu como mentor, eu quero entregar com qualidade. Tanto é que a nossa última sessão, você viu, demorou mais de 1 hora e meia. Entendeu? Para mim não tem problema ficar 1 hora e meia, desde que seja feita a entrega com qualidade. Mas às vezes as pessoas misturam o CPF com o CNPJ. Então tem que tomar cuidado nessa parte aqui para a pessoa não misturar as coisas. A pessoa tem que entender que você, nesse ponto, mentalmente, ela tem que te ver como uma autoridade. Ela tem que te ver que você, em termos do conhecimento daquilo que você tem para vender, que você é a pessoa que está lá para resolver a dor dela, tá bom? Então, Correto. isso aqui, ó. A pessoa tem que falar exatamente o que ele quer ouvir sobre o produto. Então ele tem que sentir conexão. Então a tua escuta nesse passo que tem que ser muito ativa para você entender exatamente qual que é a dor ou qual que é o prazer que a pessoa está buscando. E para você ter certeza, você faz uma reformulação aqui nesse passo, ó. Replica o que ele falou. Então, fulano, senhor cliente, então deixa eu ver se eu entendi. Você quer E saber a respeito disso, disso e disso, certo? Isso, isso. Arthur, é isso mesmo. Ou se não, senhor cliente, eu não sei se eu entendi bem. Você disse isso,
mas talvez tenha a ver ou está relacionado com esse outro termo. Tem clientes que não entendem, mas eu acho que eu sei um pouco disso que você está falando, Kleber. É muito bom. É bom dar uma recapitulada mesmo. Sim, tá? Então, esse lance de reformular é importante. Por quê? Porque, cara, você precisa vender o que o cliente quer comprar, a necessidade dele. Não adianta. Às vezes a gente, na ânsia de vender, a gente está oferecendo um mundo inteiro para a pessoa e acha que está sendo a última batata do pacote. Isso é a pior coisa, porque a gente causa uma grande confusão mental no cliente. Porque a gente dá Vou te mais falar uma coisa. brecha. Perdão, perdão. Pode Pode falar, terminar. pode falar, pode falar. Vou te falar uma coisa. Quando eu comecei, eu vi que eu tava meio desesperado, assim, para vender logo e tudo mais, né? Tipo, colocar em prática o que eu aprendi no treinamento. E agora que eu tô novamente, né, assim, peguei uma retomada ali do negócio, eu tô tendo um pouco mais de senso crítico em relação a me relacionar com o cliente. Não é nem em relação a apresentar o que eu possuo. Então, eu faço mais perguntas, eu ouço mais atentamente, quebro o gelo, faço isso de maneira natural, como você disse, né? Uhum. De tipo, opa, peraí, mas você é casado? Nossa, cara, ontem eu tava falando de desenho com um cliente, de desenho. Legal. Cara, eu fiquei assim, como é que eu entrei nesse assunto com ele? Sabe? Uhum. Uhum. Mas foi o quê? A partir de idade, que é, Ah, sim, com certeza, sabe? com certeza. Então, eu acho legal isso que você está falando, porque traz, assim, uma expertise, um olhar sobre o que realmente precisa ser feito. Eu vou Uhum. finalizar minhas ligações hoje para alguns amigos, algumas pessoas da minha agenda. Eu falo, olha, então, senhor fulano, ou cicrano, legal saber disso tudo, mas olha, eu tenho que ir para uma outra reunião agora. É, a gente pode conversar depois, eu te mando ali no WhatsApp um link, ou isso, ou aquilo, sabe? Teve, tem alguns que eu meio que chuto o balde ali um pouquinho, né? Tem um amigo meu da missão que, pô, ele investe 100 mil em Bitcoin. E aí eu fiz um cálculo com ele rápido, fiz uma comparação, ele, pô, 16 meses aqui eu ganhei 50 mil a mais. Eu falei assim, pô, 16 meses aqui você ia ter aí 60 mil, 10 mil a mais. Uhum. E aí eu fiquei, né, tipo, acompanhando, né? Como a Uhum. gente foi companheiro de missão, eu enchi o saco dele. Ele falou assim, ah, de Souza, não quero não. Tá bom? Quando eu tomo uma decisão assim, não tem quem coloque na minha mente. Aí, outra, Isso, vai esse... ficar perdendo tempo? Não perde tempo, cara. Não vai. Aí, o que que eu falei pra ele? Eu falei assim, Farias, eu vou te falar. Aí eu dei risada, né? Eu falei assim, nossa, Farias, eu vou ser bem sincero com você, cara. Ridículo isso que você tá me falando. Cara, eu falei pra ele, ridículo isso que você tá me falando. Eu tô aqui de todo o coração, cara. Eu não tô aqui com um papinho de vendedor como você está falando. Não tô Uhum. tentando te convencer de alguma coisa. E de fato, você foi meu companheiro, você me conhece. Aí ele nem respondeu. Mas assim, eu chutei o balde. Tipo, não é 100 mil que vai fazer a diferença, entendeu? Tipo, olha, eu não tô aqui pelo seu dinheiro. Eu tô aqui Isso. pra te oferecer uma oportunidade. Uhum. No final de contas, o seu dinheiro não vai ser meu. O seu dinheiro ele vai ser seu, com juros ainda. Sim. Exatamente. Então, é esse mindset, tá, Arthur, que tem que ter. E a outra coisa que você também, com relação à autoridade, esse negócio da agenda, tem muito a ver com isso. Cara, às vezes não dá para fazer. E o cliente ele precisa te chegar como uma pessoa que, pelo fato de ter autoridade, é relativamente escassa. Ele tem que ver que o teu tempo, ele é um tempo importante, que você está dedicado ali para poder dar atenção para ele, mas assim, que a fila anda, tá? Então, nesse próximo passo aqui, que ainda faz parte do processo de venda, você vai fazer a transição reformulando ali o ponto com o cliente. Ah, então eu entendi o que que você quer dizer. Então, o que você está buscando com investimento é isso, 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 para ter esse resultado. É isso mesmo que eu entendi? E escuta ele. Entendeu? É isso mesmo. Ah, então tá bom. Então, parabéns aí. Boa. Primeiro, para a gente estar conectado, né? Para a gente tá falando e pelos seus valores, né? No caso, você gosta de viajar, você tem um pensamento lá à frente. E por que que eu te fiz todas essas perguntas, fulano? Porque assim, o motivo real aqui do meu contato com você, que é o próximo passo aqui, ó, dessa conversa,
é justamente para saber se você teria condições de adquirir aquilo que eu vou te ofertar, que eu vou te trazer. Porque, sinceramente, eu não vendo para qualquer pessoa. Porque se eu sinto que você não tem fit, eu não vou perder meu tempo com você. E pela conversa que eu tive com você até agora, pelo pouco que você me falou, já dá para saber que você é um perfil de cliente que a empresa acha, como que é a JX? A JX. Que a JX gosta de ter, porque é um cliente que vai ter o resultado que está buscando. Faz sentido para você? Então, ó, é mais conexão ainda. Ele vai te ver ainda mais com autoridade por conta disso. Aí o próximo step com relação a esse passo aqui, ó, ele tem muita relação. Como é? Por que que tá sumindo? Ah, tá. Aí é só para finalizar, porque a gente finaliza assim, ó. Primeiro, porque se os seus princípios eles não forem alinhados com os meus, ou não forem alinhados com o da empresa, a gente nem perde tempo em seguir daqui em diante, porque não faz sentido, tá? E o segundo ponto é que assim, a gente, aí no caso aqui é mais para mentoria, tá? Porque quando ele vende a imersão, ele fala, cara, eu só vendo para quem tem sede realmente de vir para a mentoria e de aplicar o conhecimento, porque você tem que ter o desejo realmente de honrar a tua família, de honrar os teus valores para atingir o seu objetivo. Porque do contrário, não atinge o resultado que você quer. Então agora eu vou te explicar o projeto, tá? Que é o projeto que eu ofereço para os clientes que têm o perfil e que conseguem atingir os resultados. Mas antes disso, eu preciso fazer um combinado muito importante com você, seu cliente, que é o que a gente chama aqui de DI, tá? Coloca um pouco para o meio, por favor. Opa, vamos lá. Obrigado, aí. Agora você está vendo. Tô. Então, a DI aqui é um combinado que se faz com o cliente. O combinado é o seguinte. Seu cliente, se até o final aqui da nossa conversa, eu vou te explicar o projeto, como tudo funciona, mas se até o final aqui da minha explicação você realmente sentir que não faz sentido para você, eu preciso que você seja muito claro na sua comunicação e você me informe se sim, se não e se não, por que não? Para eu entender por que que não faz sentido, né? Porque até aqui agora eu vi que você tem muito link com os valores, tá? Mas em contrapartida, você sentindo que faz sentido, tá? E que você gostou, o que que eu preciso? Que você saia daqui comprometido a dar sequência com o processo. E o processo, dar sequência com o processo de que forma? Justamente adquirindo o produto. E aí a gente vai fazer da forma melhor, que for mais fácil para você. Podemos ter isso combinado, seu cliente? E combina. E aqui o que o meu mentor fala e que o Flávio Augusto ele fala muito. Daqui, se o cliente falar beleza, ok, maravilha, segue. Se ele falar que não, tá? Se ele falar, cara, eu não tô nem afim de escutar, porque pode ser que ele não queira, entendeu? Lá no final, tá? Depois que você apresentar o produto, tá bom? Você não vai entrar em valores. Porque se, por exemplo, aqui nessa parte do combinado ADI, dificilmente o cliente ele vai falar que não vai querer ser sincero com você. Ele vai querer ouvir sobre o produto, tá bom? E você apresenta o produto para ele. Mas se chegar no final da apresentação do seu produto para ele e ele sentir que não faz sentido, você nem fala de valor para ele e nem como funcionam os outros detalhes. Não perde tempo, porque assim, não despende tempo para aquilo que você sabe que não vai evoluir, que não vai avançar, tá bom? Porque é funil de venda, né, no caso. Tem muito essa característica. Certo. Então, você vai apresentar o seu produto para o cliente. E qual que é o produto que você vai apresentar? Você vai apresentar exatamente o que tem ali no seu arcabouço, exatamente aquilo que vai suprir aquela necessidade que o cliente falou lá em cima, que é a necessidade que ele quer. Por mais que o produto da JX ele tenha um leque de opções, mas para fechar a venda com o cliente, você tem que focar em apresentar exatamente aquilo que ele quer ouvir, que você reformulou lá em cima. Entendeu? Não vai apresentar nada menos, porque se você apresentar menos, você não está atendendo a necessidade dele. E não vai apresentar nada a mais, porque às vezes a gente quer apresentar a mais achando que é um bônus, não é? Que vai, porque isso confunde a cabeça do cliente. Tem que ser exatamente aquilo que ele está buscando, do jeito que ele está buscando, entendeu? Então, na apresentação do produto, ó, o objetivo principal, ó,
Você só vai apresentar do produto o que o cliente quer ouvir. E aqui tem uma sacada, tá vendo? Nós vamos fazer sobre essas três coisas. Nesse caso aqui é palestra, tá? Mas então ele fala sobre agenda, metodologia e investimento. Nesse caso aqui, você teria que falar mais sobre o perfil do investimento que o cliente teria que fazer para atingir o objetivo dele, tá bom? Aí por isso que você tem que adaptar. Então, você vai descartar essa parte de agenda, talvez até você pode falar de agenda quando a gente fala de investimento, porque tem um prazo, né, de investimento na linha do tempo, Sim, tá? sim. E até você pode falar de metodologia também, se adapta pela metodologia da JX, que ela tem uma metodologia própria, né? Então, você começa a falar aqui de agenda. No caso aqui, ele fala de agenda, mas é a data de início do curso, da palestra. Você tem que ver aqui, é mais, por exemplo, qual que seria uma data que o cliente, de repente, conseguiria fazer aportes? Qual que é a melhor dia do mês? Aí tem que entender melhor. Cadê, ó? Não avança se ele não olhar e garantir que tem data disponível, tá? Isso aqui no caso para palestra especificamente, tá? Mas no teu caso, você pode falar de linha do tempo. É importante nesse ponto, se você tiver alguma prova social, você citar prova social. O que é prova social? São cases de sucesso de clientes que investiram e que se deram bem. E, se possível, que você tenha cases de sucesso de clientes que tinham a mesma dor ou a necessidade desse cliente que estiver vendendo na hora. Porque você gera rapport, tá bom? Na parte de metodologia, você pode falar qual que é a metodologia que a JX tem, qual que é a ferramenta que ela vai ter. Só que um cuidado que você tem que ter aqui também, Arthur, que é uma coisa que o meu mentor lhe fala muito. Você não vai ensinar nada para a pessoa no call de vendas. O call de vendas não é para você ensinar, sabe? A periodicidade de investimento, entrar no detalhe de como fazer. Porque se você começa a ensinar, a pessoa talvez ela não compre no momento, porque ela vai querer testar aquilo que você ensinou para ver se funciona ou não. Você perde o cliente. Acho que eu tô perdendo aí. Ah, é? Entendi. Então, isso é um insight, tá? Então, assim, procura destacar isso, anotar, porque pode ser uma falha que você está tendo. Eu cometi essa falha no começo, tá? Ao vender as minhas mentorias, porque às vezes o que que eu queria? Eu queria fazer a pessoa ter um cheiro daquilo que eu ia vender, entendeu? E às vezes eu ensinava alguma técnica simples para a pessoa começar a colocar. Quer dizer, eu ensinava, mas não com a intenção da pessoa pôr em prática na hora. E a pessoa às vezes não fechava a venda comigo porque ela pensava, cara, eu vou testar então, e aí depois eu volto a falar com você. E eu perdia. Porque das duas, uma, ou funcionou e a Exatamente o que pessoa achava eu que não precisava mais de mim, ou ela não fez direito e não funcionava, e ela falava, aquilo que o Kleber tem para me ensinar não é bom, não funcionou. eu ouço assim, legal, Arthur. Eu vou dar uma estudada melhor, depois a gente entra em contato. A gente vai se falando pelo WhatsApp. É, exatamente. Eu ouço assim. E, Exatamente. cara, isso é horrível. Eu fico, meu, o que tá acontecendo, né? Mas você me mostrou algumas coisas aí que eu fiquei, nossa, acho que se eu seguir por aqui e aqui eu contornar um pouco melhor, É. talvez seja melhor. Então, tenta adaptar teu estilo. Deixa eu aproveitar que a gente tem 25 minutos aqui, ó. Então, continuando, a gente tem essa parte aqui, ó. Deixa eu ver. Quando eu fui fazer a mentoria individual com o Carlos Santi, inclusive, Ah, tá. Isso aqui é o seguinte, mas isso aqui não sei se aplica muito pro teu nicho, tá? Mas isso aqui é mais para dar autoridade mesmo, ancoragem, tá? Eu, no meu caso, eu falei isso para você e não é mentira, tá, Arthur? Quando a gente estava falando de mentoria, as minhas mentorias mesmo, eu cobro 3K a mentoria. Para você, eu fiz um valor diferenciado, eu até falei, nem fala pro seu cunhado, né? Porque eu nem acabei falando com ele, que também, eu acabei não pegando o contato dele com você, eu acabei esquecendo Eu ia te dele. perguntar, eu peguei o contato dele e te mandei? Não, você não me mandou, mas eu também não pedi, tá bom? Mas não tem problema, assim me passe depois no final da call, tá bom? Que é bom conversar com ele também, de repente, quem sabe. Mas assim, a minha mentoria mesmo é 3K que eu cobro, não tem jeito, tá? E a minha ideia da minha mentoria, ela é passar a ser mais high ticket. E high ticket é a partir de 5K. Porque se a pessoa tem um retorno sobre o investimento, ela começa a ganhar. Cara, eu conheço gente que é mentor, que também faz parte da mentoria comigo, que a pessoa cobra 10K. E tem gente que paga 10K para receber mentoria. Tem gente que paga 40K por mentoria.
O meu mentor, ele paga 120K anual para o Flávio Augusto para ter mentoria dele. Paga. E já renovou mais de uma vez. Então, por que que ele paga? Porque tem resultado, entendeu? Ele vê valor agregado. Então, essa parte do set point de ancoragem está mais relacionado para vender algum produto que é um pouco, de repente, é mais caro, mais high ticket, mas isso também dá mais autoridade, tá, para a pessoa. Então, se sentir que deve falar, fala, tá bom? Na parte do investimento, eu acho que isso você vai ter que adaptar para o teu speech. Porque investimento é uma coisa que é muito particular, né? Eu sei que tem linhas de investimento no produto da JX, mas se você conhecer o perfil, você consegue dar uma influenciada para ele numa linha de investimento que está ali mais próximo daquilo que também vai te beneficiar. Porque eu não sei, você recebe comissão em cima do valor do investimento que o cliente fecha, não é isso? Ou não? Não estou te escutando. Tava no mudo, perdão. Agora eu te escuto. Sim, sim, eu recebo. Né? Então, quanto maior o investimento ou aporte que o cliente fizer, no final do dia, ele tem que entender que ele vai ser o mais beneficiado, porque o dinheiro dele vai estar trabalhando, vai estar investindo, e você também acaba sendo mais beneficiado porque é uma venda melhor, certo? Então, saber escutar o cliente, entender o perfil para você também é importante nesse ponto, por isso, para que você possa fechar uma venda, mas uma venda com mais qualidade, tá? Essa parte da você falou aí, né? Tipo, você vai ter que adaptar aí para você poder ter um pouco mais de notoriedade. No meu caso, eu sempre falo, olha, eu vim do Banco Itaú, né? Quando eu trabalhava lá. Quando eu cheguei lá, na verdade, eu não entendia muito bem o mercado, né? O mercado dos bancos. Eu achava que banco era só agência, né? Então, começo a trazer para a pessoa uma pessoalidade minha. Tipo, Isso. olha, e não é, como você disse, né? Tipo, não é mentira também, é tipo uma verdade. E Sim. se soma ali no pitch, no relacionamento com o cliente, sabe? Excelente. Excelente. E ele vai te ver com autoridade mesmo. Tem jeito. Principalmente ter trabalhado em grandes bancos, né? Ó, para fechar essa parte aqui, a gente tem aqui também, ó, o seguinte. Depois de fazer, tem várias coisas aqui, mas muita coisa que está relacionada com palestra, tá bom? Mas assim, o cliente Tá. precisa, ele precisa achar que o produto é caro também. Isso é um gatilho mental, aqui no caso específico. Porque se ele tiver uma expectativa de que aquilo que vai ser oferecido é uma coisa cara, ele vai conseguir também começar a ter uma visão do ROI, que é o retorno sobre o investimento que ele vai ter. Mas ele não sabe nem ainda o valor, mas ele tem que achar que é caro, tá? Só para que ele tenha a expectativa dele, ele fique curioso de querer ir para o próximo passo. Aí a Hum, transição que a gente faz desse passo aqui, ó, Arthur, é o seguinte: você vai encerrar falando de tudo que eu te falei, do que eu posso te falar do projeto até agora. Existem mais coisas que eu não te apresentei com relação a ferramenta, linhas de investimento, mas que eu não vou te encher de informação agora, tá? Porque não faz sentido eu falar dessas outras coisas para você. O que que eu preciso que você entenda é que a gente tem um produto ideal para aquilo que você está buscando, para atender a tua necessidade, tá bom? A minha pergunta para você agora, Flor, é se você entendeu as coisas que eu te apresentei? E deixa ele falar. Você precisa ouvir da boca dele que ele entendeu ou não entendeu. Porque se ele não entendeu, você vai ter que explicar de novo. E se ele entendeu, não tem dúvida, certo? Aí, se ele falar para você, não, ok, cara, eu entendi o ponto. Aí a outra pergunta que você vai fazer, beleza, uma vez que você entendeu, você gostou? E deixa ele falar. Aí, fulano, me fala. Aí, antes dele responder, tá? Essa aqui é uma estratégia também que o meu mentor ensinou. Antes dele responder, a hora que ele começar a responder, você dá um corte nele. Parece estranho, mas é técnica, tá? Não, cara, eu gostei, mas peraí, deixa eu te falar uma outra coisa. Me fala duas coisas que te chamaram mais atenção, que você mais se identificou com as coisas que eu te falei. E deixa ele falar, ele vai falar as duas coisas. E anota as duas coisas. Porque isso você vai usar também no fechamento, tá? Uma vez que ele entendeu e ele gostou, a última pergunta que você vai fazer é de verdade, fulano, isso aqui é pra você? Faz sentido pra você? Ele vai ter duas respostas. Se ele gostou e ele entendeu, cara, ele vai querer seguir adiante. Até porque ele só vai seguir adiante aqui se ele realmente tiver gostado. Porque se ele falar que não gostou e não entendeu,
Das duas, uma, cara. Ou o cara realmente não tem condição, não quer investir, ou não pode, entendeu? Naquele momento. E aí pode ser uma venda que você vai fazer no futuro. E se ele entendeu e se ele gostou, aí você vai para o fechamento, que é o próximo ponto. Existe o risco dele Aham, desistir? Sempre existe o risco. Entendeu? Por mais que você pediu para ele ser sincero lá em cima, né, e sair do call de vendas, né, com um fechamento. Mas de qualquer forma, a chance dele fechar é muito grande, que é o passo 5, tá vendo? Então, aham, fez a transição, aí o próximo passo você começa a vender. Vender efetivamente. Na verdade, é fechamento de venda. Então, vamos falar, seu fulano, agora do investimento. Então, isso é muito importante que você entenda sobre o investimento. Cadê, ó? Aqui é mais para palestra, tá? Mas você pode falar também que, assim, que os clientes do perfil que está buscando, eles geralmente começam a investir numa mesma linha de valor, tá? Aí você vai ter que adaptar para o seu speech, não tem jeito. Por que que na palestra aqui a gente sempre usa isso, tá? É para que a pessoa não tenha a impressão que assim, eu estou cobrando mais caro dele e não estou cobrando mais barato do fulano ciclano. Então, aquilo que eu fiz para você do valor de R$ 1.000 e tudo mais, assim, hoje eu não tenho feito mais esse tipo de coisa, tá, Arthur? Assim, para as pessoas que eu tenho vendido, é 3K. A menos que a pessoa queira uma mentoria que é muito mais simples, num tempo muito mais reduzido, cara. E a pessoa que eu estava falando antes de você, eu vendi uma mentoria de R$ 1.000 para ela, mas, cara, é um processo que é muito mais curto, entendeu? Que é muito mais simples. Então, eu preciso valorizar o meu ticket, não tem jeito, tá? Mas se fosse o período de 2 meses e tudo mais, com mais encontros, seria 3K. Senão, para mim, não adianta, cara. Não vale a pena o investimento que eu fiz e tenho feito até hoje para poder ter o retorno, tá? Então, uhum, aqui ele começa a reforçar um processo de ancoragem, que é aquilo que eu te ensinei sobre PNL, tá vendo? Quando eu comecei com esse projeto, eu pensei quanto eu poderia cobrar por ele. Então aqui, cara, você vai ter que adaptar para o seu speech, cara. Aqui é para vender palestra, tá? Não adianta. Mas aqui você vai ter que focar mais naquilo que você tem de produto para vender, tá vendo? Ó, eu realmente queria que o dinheiro não fosse um problema para quem tivesse o perfil de cliente que você tem e que vai ter sucesso. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui para você uma linha de investimento para o valor que eu acho que, que pode ser mais adequado para o seu perfil de pessoa, né? Aqui também ele dá uma valorizada, tá vendo? Porque ele tem lá, o lugar dele é lá em Alphaville e tal. Então, só o fato de falar que é Alphaville gera mais autoridade. A mentoria dele, tá vendo? Era nesse valor aqui, ó. E é verdade, tá vendo? Ó? Aparece 12 vezes R$ 700. Essa imersão eu participei, eu paguei 7K pra estar lá. Eu paguei 7K pra estar lá e certo. depois comprei a mentoria dele mesmo. Tá vendo? Aí aqui, ó, quando ele oferece o valor, ele oferece o valor. Então, no seu caso, talvez seria o valor de aporte inicial para o cliente e fica quieto. Deixa ele falar. Esse fica quieto aqui é para que você não tenha mais ânsia de vender do que o cliente tenha para comprar. Ele não pode ter essa impressão de forma alguma. Porque se ele tiver essa impressão, você perde cliente. Entendeu? Então tem que valorizar o passo. Ó, quando ele vai responder, aí tá vendo, interrompe. Quando ele vai responder, eu interrompo e falo. Mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. Eu já tenho a minha resposta, mas agora aqui não vale, não vale, não vale mais. Eu preciso ouvir da sua boca. Aí, no caso, ele fala aqui porque é o seguinte: primeiro que o Renner ele não vende a mentoria para qualquer pessoa, ele só vende para quem realmente tem o perfil e às vezes ele descarta. Então, talvez você teria Uhum. que adaptar aqui para falar dele. Isso aqui é para a pessoa não desistir de você mesmo, né? Por que que eu acho que eu deveria te considerar como um cliente, seu fulano de tal, a fazer parte da JX? E deixa ele falar, deixa ele falar. Aí depois você vai ter acesso aqui ao mapa. Você conseguiu acessar o link? Eu não abri aqui ainda, Tá bom. mas depois eu vejo. É, Vou você abrir no vê. computador em casa. Se você não conseguir, eu vou ter que criar um mapa mental parecido com esse para você ter acesso. Mas aí eu mando os prints, não tem problema, tá? Tá. Aí aqui nessa parte, ele fala um pouco das mentorias que ele tem, e tudo mais, mas não vamos encher linguiça aqui, ó. Então, nesse ponto aqui é a parte de fechamento, tá? O fechamento que você faz, você ajuda a pessoa a criar um perfil lá na ferramenta do app, né? Da JX.
E aí a pessoa ela tem que fazer um aporte inicial para fechar a venda, certo? Então, ó, se aparecer alguma objeção aqui nessa parte, você não pode facilitar o ponto. Você tem que responder para o cliente. Eu entendi o teu ponto, a sua objeção, não vai falar objeção, não. Não, eu entendi o ponto que você comentou agora, né? Pode ser repetitivo, mas o que que você quer fazer com esse ponto? Como que você quer resolver? E deixa a pessoa falar. Porque nesse caso aqui, o Renner, na palestra que ele vende, ele fala qual que é o valor de parcela e tudo mais. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro ali na hora para dar conforme ele instituiu, certo? A pessoa fala, cara, eu até tenho vontade de fazer, mas agora eu conseguiria, para formalizar o negócio, cara, dar uma parcela de R$ 500 e parcelar o restante em X valores. Então, isola o problema e deixa claro a condição negociada. Você tem que liderar como vendedor, você lidera o processo de venda, certo? E você nessa parte aqui, ó, enquanto o Pix, ou melhor, quando o Pix cair, quando o cliente fechar, você não pode reagir com alegria, tá? Como um vendedor, você tem que fazer cara de tacho. O cliente tem que entender que foi o melhor negócio do mundo para ele. Você pode parabenizar ele, mas tipo, eu sei que vocês tocam o sino lá na hora, mas o tocar do sino não pode acontecer com o cliente na linha com você. O cliente não pode ver isso acontecer, tá? Por quê? Porque isso é uma forma de você fidelizar o cliente também. Você tem que dar parabéns para ele. Aí, assim, o que eu tô te falando é que eu aprendi, tá, Arthur? Eu não sei se é algo que você faria aí ou não. Você tem que adaptar, tá bom? No meu caso, vendendo mentoria, é dessa forma que eu tenho feito, porque a pessoa tem que me chegar com uma autoridade, porque senão a mentoria é uma porcaria. A pessoa não faz o que tem que ser feito, tá? Mas nessa parte é a parte de fechamento. E na É que é um pouco finalização. diferente. Hã? É que é um pouco diferente. A nossa É, entrega, ela tem que ser. A gente tem que falar que realmente a gente está vibrando com o cliente, fazer umas boas-vindas. isso. Porque de fato é o que acontece, né? Isso, e outra, o estilo do produto que você vende é diferente, Uhum. entendeu? Então, cara, vibra, vibra, não tem problema. Só que assim, uma coisa que o meu mentor fala, e que eu acho que vai ajudar muito você, eu não sei se vocês têm também, a gente tá finalizando aqui, tá? Ele Beleza. fala que o call de venda, o objetivo do call de venda não é vender. Seu principal objetivo no call de venda é pegar referidos qualificados. Você tem que encerrar o call com referências, com qualificações. Porque se você recebe referência, porque luz atrai luz, entendeu? As pessoas, a afinidade atrai afinidade. Então, a pessoa que mexe com investimento, ela conhece a pessoa que mexe com investimento. E uma vez que ela Com fechou certeza. com você e ela te indica, isso já te dá muito mais autoridade, que é esse próximo passo aqui. Então, todo call de venda ele tem que sair com afinidade. Primeiro, você tem que ativar na pessoa o sentimento de gratidão e reciprocidade. Ela tem que sair dali feliz porque ela comprou. E você precisa pegar nomes de pessoas para que você tenha referência. Ou seja, quem que você entende ou quem você conhece que poderia ser beneficiado em adquirir esse produto assim como você fez. E você faz a validação. Então, essa validação é o seguinte: quando você pega o nome das pessoas, você valida com a pessoa que deu a referência, com ela. Então, fulano, eu vou entrar em contato com essas pessoas que você me passou e eu gostaria de pedir só um favor seu para que você faça um contato com essa pessoa antes, falando, sabe, que você indicou o nome dela para que ela receba um contato meu, para que eu possa falar sobre um produto. Não falar que eu vou vender, porque na verdade o meu objetivo não é vender, mas é ajudar a pessoa a sanar a dor dela, principal, como eu fiz com você. Lógico, tem valor investido? Tem. Mas o objetivo principal é esse, é te ajudar no final, porque no final, fulano, quando você começar a enxergar os resultados do investimento que você está fazendo, você vai voltar e vai querer fazer mais negócios comigo, entendeu? Porque é ganha-ganha. Então, preparar o ambiente, pegar os referidos, os nomes, os contatos, tudo direitinho, entendeu? E alinhar com a pessoa. A partir do momento que a pessoa ela te indicar, te dar ok, você faz o contato com os referidos e aí, por isso que fala que é um processo de venda infinita, porque uma vez que você recebe referido, como no caso do Vinícius, que você vai me passar o contato dele, ele já teve um Já te tempo. passei. Passou? Beleza. Eu não vi ainda, mas maravilha. Mas
Ele teve uma degustação porque ele participou de uma sessão com você. Qual foi a reação Cara, ele dele? Gostou? precisa ter essa sessão com você. Ele precisa. É. Essa de hoje. Mas ele gostou daquele call lá que ele participou? Ele gostou, vai muito de encontro com algumas coisas que a gente andou vivendo aqui na JX. Só que ele tá pra sair da JX, né? Tá. Ele só não sabe quando. Tá. Uma coisa que eu queria perguntar para você, que às vezes tem confusão, tá bom? A gente fala de encontro ou ao encontro, porque ir ao encontro é quando a gente vai junto. Ir de encontro é contra, tá bom? Então, quando você fala que vai de encontro, vai ao encontro para aquilo que ele precisa, Legal essa perspectiva. tá? E só aprendi com um Vai ao executivo, tá, encontro. ô Arthur? Tem muita gente que usa o Oi? de encontro achando que o de encontro é tá indo junto, mas não é. De encontro é contra, tá? Tá batendo de frente. Vai ao encontro. Ah, então beleza. Então, se vai ao encontro, melhor ainda. Por quê? Porque daí eu consigo conversar com ele, fazer um call. É lógico que eu vou vender para ele, eu vou oferecer, entendeu? E aí, se fizer sentido para ele, talvez a dor maior dele não seja nem a JX, talvez ele esteja pensando em uma outra coisa. E é lógico que aí eu venderia a A mentoria dele para dor aquilo que ele dele é precisa. muito maior do que a JX. É, É né? muito além. Muito. Você falou que ele tem vontade de estruturar uma empresa, de detetização e tudo mais, né? Quem que bate o martelo ali na casa dele? É ele ou a mulher dele? Acho que é a mulher dele. Né? Porque se é um outro Querem ir critério. pra Portugal. Eles vão para Portugal? Eles pretendem. Mas não vai falar que eu te falei nada, não. Não, Deixa ele não, não, falar. não. De forma alguma. Tô conversando com ele hoje. Ele falou assim: Arthur, eu sinto que o meu tempo aqui está para acabar. Sei que foi o senhor que me colocou aqui. Ouvi muitas coisas que eu precisava ouvir já. Vou parar de gravar, tá?